E aí, turma? Estamos começando mais uma aula aqui no DP Especialista. E se você não conhece o nosso portal, acesse já dpespecialista.com.br e fique por dentro de todas as atualizações que acontecem nesse mundo do departamento pessoal. Hoje falaremos sobre cálculo de imposto de renda. Como fazê-lo? Abri aqui a minha planilha, onde tem dois exemplos utilizando a mesma base de cálculo de R$3.000. Mateus, como eu chego na minha base de cálculo? É somente o valor do salário? Não. O que compõe a base de cálculo para imposto de renda são todas aquelas verbas que incidem o imposto de renda. Por exemplo, um contra-cheque que tem um salário de R$3.000, mais R$1.000 de comissão, mais R$1.000 de hora extra. No final, o valor daquela remuneração foi R$5.000 para fins de imposto de renda. Então você tem que analisar quais eventos tem no seu contra-cheque que incidem em imposto de renda. Ah, uma ajuda de custo entra com base de cálculo do imposto de renda? Não. Então essa não soma-se à base da remuneração. Mas outras verbas, talvez uma gratificação, uma comissão, as horas extras que tenha daquele colaborador, essa sim compõe uma base de cálculo para fins de imposto de renda. Mas utilizamos aqui uma remuneração de R$3.000 somente para usar como exemplo e você aprender a calcular o imposto de renda, ok? Vamos primeiro realizar o cálculo tradicional do imposto de renda. O primeiro passo é chegar ao valor do INSS sobre a remuneração de R$3.000. Aqui no nosso portal também tem ensinando como fazer o cálculo do INSS utilizando tabelas, regras matemáticas, então você pode assistir mais detalhadamente. Vamos utilizar do nosso portal, aqui o DP Especialista, para calcular esse INSS. E acessando ao site Tabelas Práticas, vindo em calculadora de INSS, você vai colocar aqui simplesmente o valor que você quer calcular e ele vai entregar o resultado. Então, nesse caso, nós temos o INSS de R$ 258,82. Vamos supor que, nesse caso, temos um dependente. E aqui você já vai conhecer um pouco da nossa tabela. Essa aqui é a tabela do imposto de renda, com os valores de base de cálculos, com as alíquotas que vamos aplicar e as parcelas a deduzir. Aqui em nosso site, quando você acessa alíquotas IRF, você vai ter as mesmas informações desta tabela, com os acréscimos aqui, que se trata do valor por dependente e o valor do desconto simplificado. Todo ano altera-se esse valor? Bem, este ano tivemos mudança no imposto de renda, mas passamos um bom tempo sem ter alteração na tabela. Tudo vai depender de cada ano, né? Como o governo atua, então varia muito. Por exemplo, a dedução mensal por dependente, ela já é o mesmo valor há um bom tempo, tá bom? Estamos no finalzinho de 2024, então você pode estar assistindo esse vídeo já quando rodou uma nova tabela. Tudo vai depender do governo, como eu mencionei, mas o cálculo é o mesmo. Se caso o cálculo alterar, vai ter vídeo aqui no nosso canal explicando, ok? Dedução mensal por dependente, R$ 189,59. Consideramos que ele tem um dependente, então vamos aqui colocar o valor por dependente. Se for 2 dependentes, você vai multiplicar por 2, ok? E aí vai de acordo com a quantidade de dependentes que você tem. Lembrando, quem é dependente, você tem que acessar as regras do imposto de renda para verificar se o dependente se enquadra dentro dos requisitos que a Receita Federal impõe, ok? E então a gente tem que chegar na base, né, do imposto de renda. Como que a gente faz isso? Pega o valor da remuneração, deduz o valor do INSS e deduz o valor do dependente. Chegamos então ao resultado de R$ 2.551,59. Essa aqui é a nossa base de cálculo. A partir daqui, teremos que avaliar em qual alíquota ele se enquadra. Bem, como o valor é 2.551, percebemos que ele está aqui na primeira alíquota de 7,5%. Então vamos colocar aqui 7,5%. Que isso aplicado, né? Vamos aqui então utilizar da nossa base vezes 7,5%, chegamos em um valor de R$ 191,37. Vamos arredondar aqui o cálculo. Chegamos ao valor do imposto de renda. É esse que vai vir descontando do funcionário? Não, pessoal.
aqui em nossa tabela tem as parcelas a deduzir. Então você sempre tem que aplicá-las também. Vamos aqui colocar então a parcela a deduzir de R$ 169,44. E lembrando, é um erro muito comum cometido por muitas pessoas. Eles pegam o valor da base de imposto de renda e diminui aqui o 169,44. E o 169,44, e assim como os outros valores, são dedutíveis, né, em cima do valor final do imposto que você chegou após aplicar o percentual, ok? Não sobre a base de cálculo. Deixar isso claro. Então, estamos aqui com o valor da parcela a deduzir e o valor do nosso INSS. Vamos então aqui colocar o 191,37 menos o 169,44 e chegamos a um resultado de 21,93. Esse é o valor que descontaríamos, né, do colaborador ou que você esteja contribuindo. Só que a Receita Federal criou uma nova regra. Agora se tem a dedução simplificada, que nada mais é do que um valor fixo aplicado sobre a remuneração. Só que esse substitui todas as parcelas que são dedutíveis, como o INSS, o dependente e a pensão alimentícia. Se você paga uma pensão alimentícia ou tem um colaborador que paga uma pensão alimentícia, também tem que deduzir aqui da base, tá, pessoal? Então, dependendo do colaborador, se ele paga aquela pensão, você tem que deduzir na base aquele valor, ok? O cálculo simplificado, portanto, substitui qualquer uma dessas deduções. Já é o valor fixo estabelecido pela Receita Federal direto. Então, pegamos os R$3.000 e subtraímos os R$ 564,80, dando então uma base para cálculo de imposto de renda de R$ 2.435,20, tá, pessoal? Aqui está um formato, deixa eu colocar aqui em moeda. Então, R$ 2.435,20. Aonde eu me enquadro aqui? Ainda na primeira alíquota, correto? Ó, R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65. Portanto, vamos aplicar sobre esse valor 7,5%, chegando então em um resultado de R$ 182,64. Ficamos aqui na alíquota de 7,5%. E a parcela a deduzir, R$ 169,44. Qual o valor final descontado deste colaborador? R$ 13,20. Ok? Então, chegando nesse resultado, nós temos aqui diferentes situações. Com o cálculo com os descontos legais, né, que é o tradicional, nós chegamos a um valor de desconto do colaborador de R$ 21,93. Já com o simplificado, chegamos de um valor de R$ 13,20. O que a Receita diz para nós? Devemos considerar o que for mais benéfico ao colaborador. Ah, Matheus, então, se o colaborador está com um desconto menor no simplificado, eu devo considerar o simplificado para poder calcular do colaborador? Sim, exatamente. Mas imaginamos aqui que esse funcionário não tem um dependente, ele tem 3 dependentes. Então vamos aplicar aqui uma nova regra, né? Vou colocar aqui o 189,59 vezes 3, que é o valor por dependente vezes o número de dependentes. E chegamos então num valor de R$ 568,77. O que vamos fazer? R$ 3.000 menos 258,82 menos 568,77. Nossa base passou de 2.000, vou até colocá-la aqui embaixo, 2.555,59 para 2.172,41. Ok? Nossa alíquota, agora vamos dar uma olhada. Cadê? Onde que ele se enquadra? Na alíquota 0. Portanto, não se aplica cálculo de imposto de renda para este colaborador, porque ele ficou abaixo do valor mínimo para cálculo do imposto de renda. Portanto, esse colaborador aqui, ele não vai pagar nada de imposto de renda. Deu para compreender? E nesse caso, como o tradicional foi mais benéfico do que o simplificado, utiliza-se aqui o tradicional, ok?
Ficando claro o cálculo do imposto de renda, encerramos por aqui a nossa aula e deixe as dúvidas nos comentários ou mande para nós aqui dentro do nosso portal. Um abraço!